Mesquita ao Vivo. Tem algo que o Senhor nos diz de várias formas na Bíblia. E ele fala que a graça dele nos basta. E ele fala também que ele se derrama, e ele derrama a sua graça sobre aqueles que servem a ele, que levam a sua verdade e que auxiliam a restaurar almas. Então, realmente, essa graça só é derramada para aqueles que realmente, como tu estás comentando com a gente, Lorena, se colocam à disposição do Senhor, né? Então, eu quero que tu continue falando das tuas experiências nos locais que tu está tendo, que tu está indo por algum motivo secular, ou pelo Senhor, enfim, tudo que Deus está derramando através das experiências de tu estar servindo ao Senhor. Amém. Me fez lembrar, né, ano passado teve um momento em que eu estava em Madureira. Madureira é um bairro do subúrbio do Rio, né, que tem, assim, quem conhece sabe o quão conturbado é. E aí eu estava lá esperando uma pessoa, né, eu estava no BRT, e aí eu estava vendo o semblante de todas aquelas pessoas, né, estavam desanimados, estavam entristecidos, e não tinha como eu, do nada, parar alguém e começar a orar, né. E aí eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu entrei no aplicativo, e no aplicativo tem aquela oração... Clamor da igreja, alguma coisa assim, né? E aí eu comecei a orar, né? Aquela oração de olhos fechados. Quem tava me olhando pensava que eu tava maluca, mas amém. Aí eu comecei a orar, né? Aquela oração. E assim, isso devia ser o quê? Setembro do ano passado. Aí passou janeiro, fevereiro desse ano e eu entrei, né, para a JC Cosméticos lá no Rio de Janeiro. E aí eu sempre brincava, né, com o pessoal da JC, porque eles estavam ainda estudando os bairros em que a JC poderia entrar, né? E aí eu brincava assim, só que eu não eu brincava com as pessoas que eu tinha intimidade, sabe? Com os sócios não, porque senão ia ser meio que uma manipulação, então eu não falava nada. Aí com o pessoal assim de casa eu brincava e falava assim, não, porque se for Madureira, eu vou amar, eu vou adorar, não sei o quê. Aí tá, né? Aí teve um belo dia numa reunião, né, que a gente foi organizar tudo, organizar a equipe, chegando lá, o Flávio foi e falou assim, não, vocês três vão ficar em Madureira. Aí eu, não acredito. Aí a felicidade transbordou, né? E aí eu falei, tá falando sério? Ele tô. Eu falei, amém. E aí os primeiros dias de trabalho em Madureira foram assim, todos os dias, né? Foram ótimos, não teve um dia que foi ruim. Porque, assim, pela primeira vez na minha vida, eu acordava para ir trabalhar com felicidade. Porque eu sabia que aquilo não era para gerar o dinheiro, eu sabia que aquilo era para gerar vidas. E todos os dias que a gente ia para Madureira trabalhar, né, apresentar o produto da JC, o Senhor botava as almas nos nossos caminhos. E, assim, a gente sempre fazia assim, a gente sempre orava antes de sair, e no caminho a gente orava pelo caminho para Deus já botando as pessoas. E aí, e botando as pessoas 2 salões também, né? E tem muita gente nesses salões, muita gente que precisa, porque nós mulheres sabemos o quanto no salão tem briga, tem fofoca, tem reclamação. E aí, Deus ia mostrando pra gente os salões, tanto que diversas vezes a gente queria ir para um lado e do nada, uma de nós 3 falava, não, lado esquerdo. E a gente sabia que era do Senhor, né? E aí a gente ia e teve uma experiência que chegando num desses salões, a gente estava conversando, né, com a cliente, né, falando do produto, e aí ela começou a contar um problema pessoal, né, que ela estava passando mal, que ela tinha muita enxaqueca, que ela não tinha dormido nada aquela noite, e aí eu só ouvindo, né, assim, aí o Senhor meio que deu uma estratégia, assim, de dar a volta, assim, de entrar em outros assuntos, né, do salão, quanto tempo que ela estava lá, quanto tempo ela estava no ramo. E aí, do nada, assim, eu senti de perguntar para ela, a senhora me autoriza a orar pela senhora? Porque eu contei para ela, né, que eu também tinha muito problema de enxaqueca, mas o meu problema de enxaqueca, no meu caso, era por desobediência ao Senhor, né? O Senhor me mostrava uma verdade e eu não queria aceitar.
Mas no caso dela, só Deus sabe. Mas o nosso dever é orar, né? E aí, naquele momento, ela falou, com certeza. Aí eu, ô glória, amém. Vamos orar então isso no meio do salão. Aí eu dei as mãos assim pra ela, né? Comecei a orar, comecei a invocar o nome do Senhor. E ali ela começou a chorar, sabe? E aí ela me abraçou e ela falou assim, Deus não faz nada por acaso. E muito obrigada por vocês terem vindo, por você ter vindo. E eu creio que isso tudo vai passar. Eu falei, se a gente crê, tudo vai passar mesmo, né? A gente pensa que os momentos ruins vão durar para sempre, mas não, os momentos ruins duram só por uma noite e a alegria vem pela manhã. Então, naquele momento que ela já não estava a fim de querer mais saber sobre o produto, ela já se interessou, porque a nossa intuição com a JC são as almas e criar relacionamento, criar um vínculo com a pessoa, uma amizade, um amor. Então, assim, quando ela viu que o nosso interesse não era aquele só de mostrar o produto, ela sentiu a diferença. Então, ali ela se abriu. E aí ela conheceu o produto, testou o produto e viu a qualidade imensurável do produto. Então, assim, juntou as duas coisas que a gente mais queria no coração, né? Lógico que a primeira era o Senhor, era a alma dela para o Senhor. E segundo era a questão da JC, né? Então, assim, todos os dias que a gente ia para a rua, tinha uma alma do Senhor precisando de auxílio. Amém. O nosso trabalho secular que Deus nos coloca, hoje nós temos a consciência de que é para ganhar almas. Antigamente, com certeza, nem você, nem nós, nem ninguém tinha essa consciência. E tem um material da editora Vensul que se chama Modelo do Monte. E ali tem tanta estratégia para ganhar uma cidade. E as estratégias e os planejamentos são orientados pelo Senhor, nós já recebemos. E tu acabou de dar uma das estratégias que foi usada no Rio de Janeiro e tem que ser usada em todos os estados, todas as cidades, que é ganhar a cidade. Tem as tribos, fala de toda, né? O mapeamento. Então, em cada região dessa, que é cada tribo, cada bairro, quantas pessoas estão precisando do Senhor, né? Então, realmente, tu falou da estratégia que essa empresa levantou lá no Rio de Janeiro para estar ganhando, mapeando e chegando em todos os salões dos bairros, né? E Deus foi tão maravilhoso contigo que te deu o bairro que tu queria, né? Então, realmente, tu se colocou à disposição e vamos lá, Madureira. Esse é o bairro e realmente o Senhor te usou, né? E tem uma palavra que tá lá em Jeremias 33, 3, que diz, Jeremias 33, 3, que diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, realmente, todas as empresas, sempre que a gente está trabalhando, sempre que a gente tem que ter esse foco, ganhar almas, né? A gente tem que ter esse foco, porque esse é o principal. Mateus 6,33. Vamos colocar o reino em primeiro lugar, que todas as coisas serão acrescentadas e nós vamos ganhar tanto. E além de ganhar, o principal, que é ganhar aquela alma, ainda depois do vínculo criado, como tu falaste, nós vamos vender o produto. Amém. Nós vamos falar do produto que Deus nos colocou para trabalhar, para vender, mas levando o Senhor fica tão mais fácil, fica tão leve. E assim que nós sejamos na nossa mais alegre, como tu falou, tu me falaste agora, eu acordava feliz para ir trabalhar. E realmente, essa alegria é a alegria que o Senhor quer. E aí é que a gente vai dar aquele testemunho. E aí é que a gente vai encantar as pessoas através do testemunho de Cristo. Então, realmente, nós temos que ter isso no nosso coração, que a gente não está saindo para trabalhar. A gente está saindo para levar o Senhor. Esse trabalho é do Senhor. E ele já diz lá em 1 Coríntios 15:58, no Senhor o teu trabalho não é vão. Não é, não. E ele vai te dar as alegrias e ele vai te dar a subsistência. E ele vai ganhar uma cidade. E é assim que todos nós, como cristãos, temos que estar focados. Então, realmente, isso enche a nossa alma, nos dá alegria, nos restaura, ganha almas, leva a verdade, enfim. Então, são muitos os testemunhos, as experiências que a Lorena tem nos contado. E, Lorena, vi que tu te emocionou agora. Me conta por quê. Não, é porque essa palavra, uma vez o Senhor, né, deu para mim, invoca-me e te responderei. E assim, eu tinha muitas dúvidas, né, na questão da minha vida pessoal, porque
eu sofri muito, né? Todos os meus relacionamentos, eu sempre fui rejeitada, né? Infelizmente ainda tem muita rejeição dentro do meu coração. Mas aí no momento em que Deus é incrível mesmo, no momento em que eu orei a Deus, né? Invoca-me e te responderei. No momento em que eu orei a Deus, eu falei: Senhor, em nome de Jesus, que não apareça mais ninguém na minha vida, sabe? Porque eu estou feliz contigo, né? Eu estou feliz só eu e o Senhor. E em nome de Jesus a caminhada vai ser somente eu e o Senhor. E aí quando eu orei a Deus, né? Assim, dessa forma, Deus foi, assim, uma semana depois, se não me engano, e veio com o Nicolas, né? Me apresentou o Nicolas, e o Nicolas é um servo do Senhor, é do reino. E aí, naquele momento, quando eu tava conversando com o Nicolas, eu olhei assim pro Senhor, eu orei, eu falei: Senhor, eu não tô acreditando nisso. Quando eu orei ao Senhor, falando com ele: Senhor, olha, estou bem assim, não quero ninguém, ninguém vai suprir, né? Porque só Deus supriu todas as minhas necessidades, só Deus supriu tudo aquilo que ainda faltava, né, no meu coração. E naquele momento em que eu orei, eu falei: Senhor, eu estou totalmente suprida. Não tem nada que o mundo ou que alguém possa me oferecer. E aí Deus me mostrou, né, o Nicolas, né, e aí a gente começou a orar. E hoje, graças ao Senhor, né, pela honra e glória do Senhor, nós estamos casados, né. Passamos por muitas provações, foi muito difícil. Ameaças de polícia, ameaças de tudo, porque assim, pro natural é meio que inacreditável, né, as obras do Senhor. A gente casar sem conhecer, casar sem ver, casar sem abraçar. Assim, para as pessoas do natural, isso é meio que inexplicável, mas assim, para o Senhor, esse é o normal. Porque se tiver algum vínculo antes, se tiver algum contato antes, aquilo ali é brecha para outras coisas ruins entrarem. Então, assim, quando Deus mostra pra gente a resposta, quando Deus mostra pra gente o caminho, a gente só tem que ter fé e ir. Porque se a gente não tiver fé e não ir, a dor vai ser muito pior. E Deus me mostrou que se eu não tivesse fé, né, nesse casamento, nessa situação, nessa proposta do Senhor, a minha vida ia tomar um rumo que talvez eu não conseguisse mais voltar, sabe? Porque assim, no Rio de Janeiro é bares, é isso, é aquilo, são muitos convites e Satanás anda em derredor, né? E assim, é homem para tudo quanto é lugar, era mandando mensagem. Então, assim, lógico que Deus, por meio de mim, com certeza sempre vai ser forte, mas tem a carne, né? E a carne, ela é fraca. Então, a qualquer momento que eu tivesse, entre aspas, fraquejando no Senhor, aquilo ali poderia me enganar novamente e eu poderia cair. Então, assim, Deus sabe o momento certo de tudo. Então, digo para vocês, quando o Senhor mostrar para vocês uma situação, uma verdade, por mais que no natural vocês não acreditem que aquilo vai dar certo, né, por questão de temperamento, por questão de distância, por questão de financeiro, não acreditem. Se Deus falou que é para ser, vai na fé e faz, porque Deus vai honrar a tua decisão. Amém? Você falando, Lorena, tudo nos leva à Bíblia, né? Sim. Vamos abrir em Salmos 37. Amém. Salmos 37. Amém. Salmos 37. O Senhor está falando através da sua palavra. Amém. Jeremias 33, 3. E agora os Salmos 37. Do versículo 3 ao 5. Vamos orar juntos. Confia no Senhor. E faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fórmula do sucesso. Essa é a fórmula do sucesso. Vamos entregar nosso caminho, vamos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos nos colocar mais à disposição para servir ao Senhor, porque Ele derrama a sua graça sobre nós e Ele nos dá um suprimento que só vem dEle. E esse suprimento só sabe quem se coloca à disposição, quem entrega o caminho. Sim. E lambuja, como se diz, o que vem para nós. Ele vai satisfazer até os desejos do nosso coração. Mas quando Ele vê que a gente está fiel, que a gente está no caminho, que a gente está se alimentando da verdade e que a gente realmente está fazendo a vontade dEle para a nossa vida.
Não importa as situações, o que vai se levantar ao redor. Isso sempre vai se levantar. Sempre. Já está escrito na palavra. Mas, no momento que a gente faz essa entrega, realmente Ele vai nos conduzir. E Ele vai nos suprir. E Ele vai nos dar a verdadeira felicidade. Mas o programa está chegando ao final. Realmente foram muitas experiências. Agradeço pela tua participação. Te peço que tu deixe aí uma palavra final para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. E realmente que a gente siga nesse caminho que é maravilhoso, não é, Lorena? Amém, irmã. Glórias a Deus, né? E uma das palavras, né, que o Senhor sempre me mostra, até me mostrou antes do encontro do ano passado, né? E agora estamos às portas, né, do encontro desse ano. É em Salmos 119, Amém. 71. Amém. 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 Foi-me bom ter eu passado Foi-me bom por eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, assim, por mais que no momento, né, a disciplina gera tristeza, mas depois é que vem a alegria, né? Então, todos os momentos de tristeza, de aflição, de perseguição que eu passei, no momento eu poderia não ter entendido, mas eu louvo a Deus por Ele ter me dado forças para não murmurar. E aí, aqui ele mostra, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então, eu louvo a Deus e peço que os irmãos também, o que vocês estiverem passando, para que vocês louvem a Deus, porque quando a gente passar, a gente vai ver, né, o quão grande é a mão do Senhor e o quão grande é a glória do porvir, né, que a gente não pode comparar a tristeza, os sofrimentos do agora com a glória do porvir. Então, assim, sejam os jovens na fé, sejam os mais maduros na fé, que nada, nenhuma situação, nem ninguém venha enfraquecer a gente, né, porque a fórmula da felicidade, a fórmula do sucesso, a fórmula da fé, tá tudo aqui na Bíblia. Então, em nome de Jesus, que a gente, todos nós, né, o corpo de Cristo, venhamos ter a fé, né, que Deus quer que a gente tenha e a perseverança, né, em nome de Jesus, porque é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Não tem outro jeito, não tem outra fórmula. Eu já passei por diversos lugares, diversas congregações, diversas religiões, tudo que o mundo poderia oferecer, eu passei. Só que nada daquilo me supriu, só Jesus me supriu. Então eu creio que o que tiver que ser que você estiver passando nesse momento, né, seja por tribulação ou por problema, Deus vai suprir isso e Deus vai ter a solução para tudo isso em sua vida. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 O recado do Senhor foi dado. Foi dado para nós, foi dado para você. Que a gente tenha sabedoria para ouvir esse recado e para ele estar impresso no nosso coração e nós seguirmos nessa caminhada que é a melhor. Amém. Não tem outra melhor para a gente seguir. Amém. Lorena, mais uma vez, te agradeço. Que tu tenhas muitas alegrias aqui no sul do Brasil e que o Senhor esteja te fortalecendo todos os teus dias. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom tê-lo conosco. Até o próximo programa. Deus abençoe. Amém. Quinta ao Vivo.